Quando você é um empresário, você é um empreendedor do ramo tradicional, no mundo físico, o que acontece? Como que é um dia a dia de um empresário? Cara, o empresário ele precisa acordar cedo. Geralmente ele precisa chegar, eu digo isso por experiência, geralmente quando você tem um lugar com um negócio físico, você quase sempre vai precisar chegar cedo antes dos seus clientes ou antes dos seus funcionários, tá? Você vai ter que quase sempre pegar trânsito, passar por todo aquele trânsito. Você mora em cidade grande, então nem se fala. Por mais que Maringá, minha cidade, não é uma cidade grande, existe trânsito. Se você for sair às 7 horas da manhã, você vai pegar um trânsito, você vai sofrer com isso. É uma coisa que sempre me cansou muito. Eu não sei vocês, mas eu sempre me senti muito cansado ali quando eu ficava horas ali no trânsito para andar uma quadra, enfim. Fora o estresse, né? Quem é empresário geralmente precisa ficar muito tempo longe da família, porque ele precisa estar lá. Entre os empresários do mundo físico, eu vejo que existe aquela expressão de que o olho do dono engorda o boi, né? Então, o cara ele acredita que ele tem que estar ali em cima de todos os funcionários dele, ele precisa estar todos os dias na empresa, porque se ele não tiver na empresa, a empresa dele não vai rodar, ela não vai funcionar, ela não vai dar lucro. Então, esses caras, eles acabam precisando estar constantemente ali em cima. Na cabeça dele, se ele sair, e talvez até seja isso mesmo, se ele sair dali, se ele se afastar um pouco, ele não vai conseguir que a empresa rode, não vai conseguir ganhar dinheiro, e, enfim, a empresa vai falir. Então, ele acaba tendo que passar muito tempo longe da família, ele acaba tendo muito problema de estresse, quase sempre eles acabam se alimentando mal, e com estresse, alimentação ruim, com o tempo a gente sabe que isso vem problemas de saúde. Ele quase sempre precisa lidar com problemas de aluguel, problemas com RH, com funcionários, com pessoas que empresário sabe que é difícil lidar com isso. E, além de tudo isso, o fator que eu acho mais interessante o cara que é empresário, quando a gente fala assim, tá falando de empresário, né? Eu, antes de ser empresário, eu pensava isso. Pensava, pô, cara que é empresário, dono de uma loja aí, uma loja grande, de um restaurante, esse cara ele deve passar a vida toda viajando, ele deve fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser. E depois de um tempo, quando eu comecei a conversar com outros empresários, eu percebi, do ramo físico e não do digital, eu percebi que eles têm uma liberdade muito, muito pequena, se não quase nenhuma, tá? Eu já vi empregados que têm mais liberdade do que o próprio patrão. Isso não é estranho, isso não é uma coisa incomum, tá? Se você é empregado, talvez você escute eu falar isso e fala, cara, não, o Guilherme tá falando besteira. Mas na verdade é verdade. E se você é empresário, com certeza você vai concordar comigo que várias vezes o teu funcionário trabalhou 8 horas, ele pôde ir embora, mas você não podia ir embora, porque você tinha que resolver alguma coisa, você tinha que fazer alguma coisa na sua empresa. Você, como dono da sua empresa, como empresário, você precisou fazer um serviço no final de semana, você precisou fazer alguma coisa assim, e nem por isso você foi remunerado, nem por isso tinha alguém lá para te pagar um extra por isso, né? Então, eu vejo muito isso que, quando a gente fala do empresário e do empregado, a gente está falando de dois tipos de pessoas que uma ganha pouco e ela não tem condições financeiras, ela não tem liberdade financeira para viajar, para viver melhor, ter uma boa qualidade de vida. Já o empresário, ele tem condições financeiras, quase na maioria das vezes, para ter uma boa qualidade de vida, para ter tudo do bom e do melhor, ou pelo menos para ter uma certa dinheiro para se ele quiser viajar, se ele quiser fazer as coisas, ter um momento especial com a família dele, etc. Só que o problema é que o empresário ele acaba não tendo como que eu vou colocar? Ele acaba não tendo a liberdade geográfica. Ele tem a liberdade financeira, porém ele não tem a liberdade geográfica. E por não ter a liberdade geográfica, é que ele acaba tendo que ficar ou no trabalho ou em casa, ou no trabalho ou em casa. Geralmente, quando ele chega em casa, o que é muito comum nas famílias do Brasil hoje? Quando o empresário chega em casa, depois de um dia cansativo de trabalho, ele não vai ficar com a família, ele não vai ver o filho, conversar com a mulher, etc. Ele não vai querer sair para jantar com a mulher, isso aqui. Pode ser que um dia ou outro ele faça, mas na grande maioria dos dias ele vai estar lá depois de um dia cansativo, lidando com pessoas, lidando
com contas, com aluguel, com RH, com tudo aquilo, e vai chegar em casa cansado, e a única coisa que ele vai querer naquele momento é deitar, descansar, assistir uma televisão. Eu acho que os empresários do mundo físico, ele não tem uma liberdade real, ele tem uma falsa liberdade. Ele tem dinheiro para fazer as coisas, mas ele não tem tempo para fazer as coisas. E às vezes o cara vai se dedicar 30 anos para uma empresa, seja dele ou não, mas vai se dedicar 30 anos de todos os dias, abdicando da família, abdicando de momentos únicos, abdicando de viagens. E lá na frente, talvez ele, quando ele não tenha mais, não seja mais novo, quando ele não tenha mais uma boa saúde, ele vai querer viver a vida. Isso acontece muitas vezes com muitas pessoas. O cara trabalha o dia todo, a vida toda, para que ele tenha condições financeiras de fazer o que ele quer. Quando ele tem isso, ele não tem liberdade. E quando lá na frente ele consegue ter essa liberdade, que ele vai se aposentar, né? Porque é difícil quem se aposenta de verdade, mas se aposentar, ele não vai ter mais saúde, ele não vai ter mais disposição, às vezes ele já vai ter muitos filhos, vai ter muito compromisso para fazer, e ele não vai fazer mais nada. Então, eu enxerguei isso, eu percebi isso, e quando eu olhei o digital, o que eu percebi? Falei, cara, o digital ele me oferece condições totalmente opostas a isso. Ah, Gui, você extremamente ama trabalhar com a internet, quando você era pequeno você sonhava em trabalhar com a internet, você falou, não, eu quero trabalhar com a internet. Não, cara, ninguém sonha em trabalhar com a internet. Ninguém é criança e fala, meu sonho é crescer e ser gestor de tráfego. Meu sonho é crescer e vender curso. Ninguém faz isso, tá? Só que, com o passar do tempo, eu percebi que eu seria muito mais inteligente se eu fizesse isso. Eu ganhava 10 mil reais no meu negócio físico. E, cara, eu simplesmente optei por ir pro digital. Falei, não vale a pena. Eu poderia tentar equilibrar os dois, mas no meu caso, eu senti que valeria mais a pena largar totalmente e ir pro digital. Hoje, um pouco mais maduro, eu penso que eu poderia ter usado o digital lá no meu negócio físico. E eu teria os dois hoje. Eu teria automatizado o negócio físico. Eu não tinha essa visão ainda. Talvez seja a mesma coisa que você não tem essa visão ainda. E é por isso que eu acho tão importante o conteúdo que eu falo aqui, as coisas que eu tô falando para você, para que você entenda esses conceitos e aplique no seu negócio. Então, faz mais ou menos 2 anos que eu tô no marketing digital e, cara, eu fiz 10 milhões de reais. Eu não ganhei 10 milhões de reais, eu faturei 10 milhões de reais. Mas, pô, foi uma boa parte disso aí pro meu bolso. Eu gastei uma boa parte disso aí que eu quis gastar. Então, isso me trouxe uma liberdade inacreditável, tanto financeira quanto geográfica. Hoje, eu trabalho pouco tempo, eu me sinto extremamente realizado. Cara, eu ganho mais do que a maioria de todos os meus amigos da minha idade. Quem é da minha idade, que tem 24, 25 anos, provavelmente eu sou uma das pessoas que eu conheço do meu círculo ali, de pessoas dessa idade que ganha bem. Então, lógico, tem pessoas que ganham muito mais do que eu e tal, mas, cara, do meu círculo social, eu ganho melhor que todo mundo. E eu não digo isso me achando, eu digo isso no sentido de que eu só pude fazer isso por conta de trabalhar com a internet. Se eu tivesse o meu negócio físico até hoje, cara, sinceramente, quando tivesse dado a pandemia, o que eu ia fazer? Então, hoje em dia, quando eu paro para pensar isso me motiva muito a levar a mensagem para vocês. Cara, eu lembro que o dia que eu falei, eu vou parar de trabalhar no mercado físico, vou só para o digital, sabe quando foi? Eu lembro certinho. Eu ainda estava levando os dois, eu ainda tentava conciliar os dois. Eu me matava de trabalhar, mas eu tentava conciliar os dois. Aí um dia, o meu sócio falou assim: Gui, você precisa parar, você precisa largar o seu físico para vir para o digital só, para que a gente possa crescer a nossa empresa juntos. Eu falei, cara, mas é foda e tal. Aí eu tava meio receoso de fazer isso. Só que teve um dia que eu, sem brincadeira, eu atendi das 8 da manhã até umas 8 horas da noite. E foi um dia muito foda, muito cansativo. E nesse dia, sem brincadeira, eu ganhei, se eu não me engano, uns 300 reais. Porque a maioria era reconsulta, algumas pessoas não fecharam. Eu ganhei 300 reais nesse dia. E a gente já tinha uma loja, a gente já tinha um e-commerce. E quando eu olhei o quanto eu tinha vendido no e-commerce nesse mesmo dia, eu tinha vendido 33 mil reais. Cara, eu trabalhei das 8 da manhã às 8 da noite, para ganhar 300 reais no físico. E no digital, sem eu fazer absolutamente nada, sem eu mexer um único dedo, tinha faturado 33 mil reais. 33 mil reais, cara, você tem ideia? Isso dá mais ou menos uns 9 mil de lucro.
por aí. 7, 9 mil de lucro, depende. Mas mais ou menos isso. Você tem ideia do quanto é desproporcional? Nesse dia eu olhei e falei, velho, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Tipo, eu poderia ter ficado o dia inteiro jogando videogame, vendo Netflix, que eu teria ganho muito mais dinheiro, mais de 20 vezes mais dinheiro do que eu ter trabalhado o dia todo aqui. Nesse dia eu larguei, velho. Nesse dia eu larguei tudo. Eu falei, chega. Então muitas pessoas hoje falam, nossa, como você teve coragem de largar tudo? Cara, como eu não tive coragem, a pergunta. É maluquice você olhar uma coisa com a outra e falar, não, eu vou continuar aqui, sim, fazendo o que eu tô fazendo todos os dias, sem liberdade nenhuma, sem ganhar dinheiro de verdade, me matando de trabalhar para não viver uma vida épica, para não viver uma vida top. Entendeu? O digital, ele proporciona mais do que dinheiro, ele proporciona momentos únicos. Para mim, quando eu faço uma reflexão do porquê eu trabalho com marketing digital, se resume a isso. Se você perguntar, Guilherme, por que você trabalha com marketing digital? Cara, é exatamente isso. Eu trabalho com marketing digital porque ele proporciona momentos únicos. Ele me dá liberdade financeira e me dá liberdade geográfica. Essas duas palavrinhas juntas, separadas, não quer dizer nada. Não adianta ter liberdade financeira, poder ter dinheiro, muito dinheiro, mas não ter tempo. E não adianta ter liberdade geográfica, poder fazer o que eu quiser, mas não ter dinheiro. Então, essas duas palavras juntas, elas significam uma vida incrível, uma vida de cinema. Você pode fazer o que você quiser, quando você quiser, a hora que você quiser, com as pessoas que você quiser. Então, pessoal, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Tamo junto, só o começo. Valeu.